Capítulo 868. Force ficou surpresa, suspeitando que ela tinha visto errado. Depois disso, não pôde deixar de ter pensamentos surgindo em sua mente. Senhor Mundo deseja assumir esta missão? Isso mesmo. Ele está em Backlund. Mas esta é uma investigação, não um assassinato. Duane Dantes já é bastante lamentável. Deixe Duane em paz. Eliminar o alvo da investigação implica concluir a investigação? Porque não haverá necessidade de fazer outra investigação. O que eu faço? Ainda aceito a missão? São 500 libras completas. Só preciso contar o que descobri anteriormente para receber 200 libras, mas o concorrente é o Senhor Mundo. Talvez possamos cooperar e não competir? Por que o Senhor Mundo estaria interessado nesta missão? Seu foco está, na verdade, na incriminação do Barão Sindras ou no ataque ao membro do Parlamento Met. Force finalmente compreendeu o problema em sua essência. Quanto a Alger e Ketoa, eles já haviam lançado seu olhar para o mundo. Para eles, seja a incriminação do Barão Sindras, o ataque ao membro do Parlamento Met, ou a doação de mais de 10.000 libras por Duane Dantes, não eram algo que necessitasse de atenção especial. No entanto, fazer com que o adorador do Senhor Louco optasse por aceitar a missão de investigação significava que o problema seria extremamente complicado. Isso os fez sentir que havia segredos importantes subjacentes ao assunto. Enlin não pensou muito sobre isso, mas também sentiu que a missão de investigação aparentemente comum não era tão simples. Seus planos de ganhar algum dinheiro para compensar as 5.000 libras que acabara de perder foram derrubados porque de repente ele não quis dizer uma palavra. Duane Dantes é realmente incrível. Deve haver um grande problema com ele que faz o Senhor Mundo decidir investigá-lo? Ou esses dois casos são mais importantes e mais críticos do que eu imaginava? A mente de Audrey agitou-se quando ela virou os olhos e aproveitou a vantagem de sua posição sentada para absorver todas as reações dos membros do clube de tarô. Entre eles, Derek foi a única exceção. Para ele, não era normal que o clube de tarô se ajudasse? Se alguém desse uma missão e fosse capaz de completá-la, não era normal aceitá-la? Audrey mudou seu olhar para o mundo e perguntou com antecipação oculta: Senhor Mundo, você deseja receber esta missão? Depois de retornar a Backlund, ela reuniu as notícias no mar nos últimos meses, confirmando aproximadamente que o Senhor Mundo era o aventureiro maluco, German Sparrow. Embora estivesse profundamente impressionada com esse cavalheiro aparentemente educado, mas perigoso, que havia realizado muitos grandes feitos, ela sentiu que seu desejo de se aventurar no mar havia diminuído. Klein já havia pensado em uma resposta. Havia controlado o mundo para abaixar a mão e esperar que a senhorita Justiça perguntasse. Nesse momento, ele fez a expressão de German Sparrow ficar solene e responder com voz profunda: Duane Dantes é uma identidade. Após um período de breves, mas repetidas, considerações, Klein decidiu expor algumas informações. Ele fez com que Duane Dantes fosse uma de suas fachadas públicas como adorador. Ele acreditava que se escolhesse esconder o assunto, havia uma chance de ser exposto no futuro. Isso porque Duane Dantes estava prestes a ingressar na alta sociedade de Backlund. Ele poderia encontrar pistas sobre a grande poluição de Backlund ou outros casos. Dessa forma, poderia muito bem precisar que a senhorita Justiça lhe forneça assistência. Quando isso acontecesse, a espectadora provavelmente sentiria algo e descobriria que o mundo estava escondendo algo anteriormente e que o Senhor Louco nunca havia mencionado isso. Isso diminuiria seu senso de pertencimento e a faria começar a suspeitar de ainda mais assuntos, fazendo com que sua fé no Louco fosse quase perigosa. Com dois membros não se conhecendo, ou sabendo da existência um do outro,
Trabalhar tacitamente juntos para completar uma missão específica para cumprir um objetivo completo parecia perfeito, mas na realidade, seu sucesso era muito difícil. Ainda mais, não havia como ele enganá-la. Portanto, na maioria das vezes, a honestidade era mais eficaz e menos preocupante do que a mentira. Quanto ao motivo pelo qual ele não disse diretamente que Dantes era German Sparrow, foi porque Klein não queria deixar aos membros do clube de tarô a impressão de porque era a mesma pessoa novamente. Ele não queria que eles tivessem a impressão de que ele era o único adorador do Senhor louco que apareceu. Duane Dantes é apenas uma identidade? Audrey leu atentamente nas entrelinhas e teve uma teoria. Então, ela ouviu o mundo dizer simplesmente, uma identidade comum que eu e meus companheiros compartilhamos. Ocasionalmente vou me disfarçar como ele. Ao dizer isso, ele passou seu olhar sem emoção pela mágica. Uma identidade comum, ocasionalmente disfarçado como ele. Aquele lamentável Duane Dantes é o Senhor Mundo? Aquele magnata com problemas renais ou de bexiga é o Sr. German Sparrow? Force sentiu como se tivesse sido atingida por um raio ao congelar. Seu cérebro ficou entorpecido quando ela se sentiu atingida pelo medo, sentindo subconscientemente que o comentário não intencional de Shield fazia muito sentido. Quando um mordomo, valete, vizinho e arredores tinham problemas, a pessoa que parecia comum definitivamente não seria comum. Não é a rua onde Duane Dantes mora, ou que ele contratou um mordomo com um segredo, é por causa desse segredo que ele escolheu Duane Dantes, selecionado por German Sparrow. O lamentável não é Duane Dantes, mas os Beyonders e os elementos Beyonder ao seu redor. Eu estava errada. Eu não deveria ter feito Shield pedir à deusa que o abençoasse. É mais uma maldição para o Senhor Mundo. Force tremeu de repente, grata por não ter deixado um comentário em seu bilhete dizendo que Duane Dantes deveria verificar seus rins ou bexiga. Caso contrário, suspeitava que não poderia participar da próxima reunião de tarô. Ou talvez ela aparecesse na forma de uma característica de Beyonder, vendida aos outros membros pelo mundo. Logicamente falando, o Senhor Mundo não deveria saber que eu sou a mágica, mas eu estava carregando as viagens de Leimano comigo. Ele já havia usado o livro de feitiços antes e adicionado poderes Beyonder de nível semideus a ele. Ele definitivamente tinha me observado em segredo, lembrando minha aparência e avaliando meu valor. O medo em Force estava surgindo como um mar tumultuado enquanto sua expressão estava cheia de miséria. Nesse momento, ela viu o Senhor Mundo lançar seu olhar frio para ela, seus sentimentos de arrependimento instantaneamente se tornando de extremo arrependimento. Felizmente, não me apressei em responder e mencionar minha impressão de Duane Dantes. Quando Force gradualmente se acalmou de seu horror, não pôde deixar de pensar em outro problema. Durante a missão de guarda-costas, éramos nós que protegíamos Duane Dantes, ou Duane Dantes estava nos protegendo. Devo devolver o dinheiro ao Sr. German Sparrow? Isso. Às vezes, Duane Dantes é equivalente ao Senhor Mundo. Audrey ficou chocada antes de encontrar todas as suas perguntas respondidas. Force conhece Duane Dantes, mas ela não sabia que ele é o Senhor Mundo. Isso pode ser comprovado pela reação chocada dela agora há pouco. A razão pela qual Duane Dantes ficou chocado ao me ver foi porque reconheceu mentira. Embora este item místico tenha mudado, ele vem de uma característica de Beyonder fornecida pelo Senhor Mundo. Talvez esse aventureiro maluco possa sentir isso de alguma forma. Afinal, German Sparrow pode se transformar em qualquer pessoa com seus poderes. Embora eu só tenha perguntado ao Senhor Enforcado o que acontecerá quando um animal consumir uma poção, os ingredientes da poção que reúne mais tarde estavam sempre em pares.
O Senhor Mundo pode muito bem ter adivinhado que tenho um espectador ao meu lado com base nisso, portanto, ele ficou cauteloso com Suzy, que observava secretamente todos no salão. Outros podem não duvidar de um animal, mas o Senhor Mundo é experiente. Ele deve ter interagido com criaturas Beyonder, então é muito normal que ele seja cauteloso contra tais coisas. O que quer dizer, Duane Dantes, não, Senhor Mundo German Sparrow sabia que eu era a justiça, mas não optou por fazer contato ou se comunicar comigo. Não há nada de errado com sua escolha de ações. Nessas circunstâncias, a menos que ele diga isso diretamente, será difícil para mim adivinhar ou acreditar. Além disso, falar do clube de tarô na Catedral do Santo Samuel é uma loucura. Após um breve momento de surpresa, as emoções de Audrey se acalmaram, deixando-a apenas entusiasmada. Além da mágica Force que ela conhecia, este foi seu primeiro encontro com outro membro do clube de tarô. Parece um momento histórico. Sim, Senhor Mundo, assim como os outros adoradores do Senhor Louco. Eles também deveriam ser considerados o mundo. Mas por que foi feita a identidade de Duane Dantes? O que eles estão fazendo? A questão do Barão Sindras ter sido incriminado, do membro do parlamento Matt ter sido agredido e da sua doação para estabelecer uma fundação de bolsas de estudo é realmente mais complicada e importante do que eu inicialmente imaginei. Porque sinto que os altos escalões do reino estão começando a se agitar em um estado de frenético. Tive essa sensação quando o príncipe Edessac morreu durante a grande poluição de Becklund. Hoje é ainda mais intenso. Agora que conheço a identidade de Duane Dantes, posso ser capaz de participar e cooperar indiretamente, reduzindo o risco que meus pais possam sofrer, reduzindo o risco dos inocentes. Em meio a seus pensamentos, Audrey rapidamente se decidiu. Ela aceitaria a escolha do pai de ingressar na Fundação de Caridade para Bolsas de Estudo de Loen, mas então brincou interiormente. Não seria muito lógico que a justiça do clube de tarô se juntasse à fundação de caridade criada pelo Senhor Mundo do clube de tarô. Alger e Ketoa não ficaram muito surpresos que Duane Dantes fosse o mundo, que ele fosse o amálgama dos adoradores do Senhor Louco. Em suas mentes, outro pensamento passou por suas mentes: algo importante está para acontecer em Becklund. Ponto.